Olá pessoal, meu nome é Débora Cristina, eu sou coordenadora de comunicação do Grupo Gazin. Pela primeira vez, o Grupo Gazin trouxe a retransmissão da Expo HSM, dessa vez do ano de 2018, direto para a convenção gerencial. Mais de 500 pessoas, entre elas liderança do próprio grupo, clientes e parceiros, que puderam contemplar 3 dias de puro conhecimento com o maior evento de liderança da América Latina. E eu vou trazer para vocês resumos de algumas palestras que foram retransmitidas da Expo HSM direto para o Grupo Gazin. E a primeira palestra é do Jim Hammerling. Ele é um super consultor com vasta experiência no mundo corporativo e ele trouxe para nós 5 formas de liderar em tempos de mudança. E ele começou a palestra dando o exemplo do CEO da Microsoft. Quando assumiu, ele pegou uma empresa onde as pessoas praticamente atiravam uma nas outras. Foi exatamente esse exemplo que ele deu pra gente. E qual foi a medida estratégica desse CEO? Foi um trabalho de transformação holística, focado no ser humano e também focado e inspirado na missão da empresa. E ele falou, é claro, dessa mudança que traz toda uma tecnologia para ser administrada. Ele disse que essa era das nuvens reduz o custo, mas também gera velocidade ali na hora da venda. Ele falou exatamente nesta lógica. E é claro que a empresa tem só a ganhar, mas também tem um desafio de implantar a cultura digital. E ele se ateve a 3 perspectivas da mudança, onde ele trouxe pra gente a cabeça, que é a mente da transformação, o coração da transformação e as mãos da transformação. Como que isso acontece dentro de uma corporação? A primeira coisa é a mudança de mentalidade para que todo o corpo venha funcionar conforme essa proposta de transformação. Então ele disse que a cabeça da transformação, ela tem assim muito clara para ela a visão. E para que isso aconteça na prática, o marketing precisa ser extremamente estratégico, mas também a liderança que está dentro da empresa precisa passar muito tempo juntos. Isso precisa ser agradável para a liderança, esse diálogo, essa troca de ideias. E é claro, todas as decisões e todas as ideias discutidas sempre pautadas e mediadas pela visão da empresa. As mãos da transformação têm a ver com inovar e executar com agilidade. Ele disse que para você fazer isso dentro de uma empresa, você precisa reunir um grupo de pessoas, um time, que tem maior facilidade de inovar e se adaptar à mudança. E a partir desse time, você faz com que eles protagonizem a mudança dentro do grupo. Quanto ao coração da transformação, ele está falando de propósito. Qual é a razão de existir daquela empresa? Isso daí tem que ser resgatado a todo momento, porque algumas empresas esquecem disso e caem no automático. Isso, além de inspirar o funcionário, também faz com que a liderança não fique fazendo promessas vazias, promessas de mudança para o funcionário que não vão acontecer. Tem muitas pessoas que estão dentro das empresas e estão cansadas de tantas promessas. Mas ele também disse que quando esse propósito começa a ficar claro dentro da empresa, algumas pessoas também conseguem perceber que ali não é mais o lugar delas, ou enfim, que elas precisam procurar outro lugar. Então, primeiro a empresa se posiciona de forma clara diante do seu propósito e dá essa opção de estar inspirando os funcionários que se engajam e se conectam com esse propósito. E os funcionários que não têm essa conexão se sentem completamente à vontade e eles têm uma clareza para tomar decisões no caso deles quererem saírem da empresa. Então, é uma relação de confiança e uma relação de transparência quando você consegue trazer para o seu funcionário o seu propósito. Ainda dentro disso, quando o propósito fica claro, é preciso que a empresa tenha um espírito inclusivo, porque esse propósito ele vai ganhar vida, vigor, e ele vai ser o grande motivador para que a visão exista, para que a visão seja executada e realizada. Então tem muitas pessoas que talvez não tenham percebido antes, quando esse propósito não era tão bem comunicado, que ela está exatamente no lugar certo, sendo a pessoa certa. O que precisa é um pouco mais de inclusão. Então que os líderes tenham essa mentalidade, mas que as pessoas que já se encontraram dentro da empresa também se deem esse trabalho de incluir essas pessoas que se conectem com esse propósito cada vez mais para dentro da empresa. Então nós vimos que o coração ou a mente transformadora dentro de uma empresa tem a ver com clareza na visão. O coração da transformação tem a ver com o propósito, e quando a gente fala das mãos da transformação, estamos falando de agilidade no inovar. Na prática, como que isso vai acontecer dentro de uma empresa? É preciso que a comunicação ocorra por meios digitais. Aí a gente começa a falar de transformação digital, uma cultura digital sendo implantada dentro da sua empresa, onde as pessoas têm familiaridade com ferramentas, principalmente na área de comunicação, para elas falarem com agilidade e terem registros também do que elas conversaram, pautado, é claro, na visão. E uma outra coisa que ele traz para nós
é que os líderes saem num papel de controlar o que eles fazem para uma consciência do que eles fazem. E aí fica muito mais fácil deles visualizarem o futuro e trabalharem em prol do futuro da empresa. Então, a gente sai daquele papel de gerenciamento para ir para um papel de liderança mesmo, onde o líder ele literalmente protagoniza a mudança dentro da empresa e inspira as pessoas. E aí você fala assim, Débora, tanto cuidado com os funcionários, mas qual o impacto que isso gera para o meu cliente? Aí o Jim trouxe para nós que as empresas que têm essa mente da transformação, elas tiveram resultados pautados na seguinte intenção em relação ao seu cliente. Qual o legado que elas deixariam para eles? Qual o legado que você vai deixar para o seu cliente? Na prática, quanto às mãos da transformação da empresa, o que a gente precisa ficar bem ligado é como vai o nosso concorrente direto. Porque com certeza ele está inovando com agilidade por ferramentas digitais e essa é uma briga muito robusta. Não dá para as empresas ficarem esperando, é preciso sim esse cunho de competitividade e convidar também os funcionários a olhar para a concorrência, a ver toda essa agilidade. É claro, focado na visão, na missão, no propósito, nos valores, mas atento ao que o mercado está trazendo. E aí ele disse que é preciso de muita eficiência para fazer as pessoas ficarem conectadas. Como assim? É preciso que a linha de baixo esteja conectada com a linha de cima. E a gente está falando também de hierarquia. É preciso que elas estejam se conversando. E aí a gente traz mais uma vez a cultura digital para esse diálogo e agilidade. No caso da Gazin, por exemplo, nós temos 8.000 funcionários, atuamos em mais de 8 estados, 3 principais braços de negócios. Então a comunicação precisa estar bem alinhada. E quando nós falamos de comunicação, não é só comunicação institucional, que a comunicação institucional da empresa traz como proposta, mas principalmente a comunicação, como os líderes têm se entendido, qual é a capacidade deles ouvirem, deles darem feedback, enfim, de ter maior interação entre as áreas e também com todos os funcionários, de estarem de fato interligados. Essa é a grande efetividade da comunicação. Ele também falou em pouca dispersão. Usar toda essa potencialidade é imprescindível, inclusive, que o CEO da empresa, o presidente, tenha clareza do material humano que ele tem em mãos. Porque daí ele vai conseguir potencializar a capacidade do seu time para ele poder atacar problemas específicos. Então, tendo a solução com o seu material humano e tendo os problemas, é claro que são as demandas do mercado, os desafios da própria empresa, ele vai trabalhar alguns pontos específicos e vai canalizar o seu time naquilo. O CEO conseguir levar mesmo, através da sua liderança, os seus funcionários a atacarem problemas juntos e não um cuidando de uma coisa e o outro cuidando de outra coisa. Todo mundo precisa ter visão clara no mesmo rumo. Mas para se ganhar agilidade, para se atacar os problemas de forma específica, inovando também com essa agilidade, é necessário que a empresa esteja disposta a desenvolver no funcionário estas habilidades que vão de encontro a esses problemas. Então isso não pode ficar disperso. Talvez o funcionário tenha muitas habilidades, mas as habilidades específicas para aquele tempo, para aqueles problemas que a empresa determinou que ela vai trabalhar naquele determinado período, elas precisam ser mais desenvolvidas. E aí é onde a gente vai potencializando e vai canalizando as nossas forças, de fato, desses problemas. E o resultado de tudo isso é construção de ambientes ágeis, mas não ágeis no sentido de mera pressão, no sentido de liberdade. Ele disse que quando o funcionário se sentir à vontade, ou melhor, quando ele tem liberdade para resolver o problema do cliente, aí então é o grande comprovante, se é assim que a gente pode definir, de que aquela empresa tem sim as mãos da transformação. Falando do coração da transformação na prática, que é o propósito, ele disse que algumas pessoas até brincam com ele, fala Jim, mas quando você fala do coração, você vem trazer para o ambiente corporativo uma coisa tão romântica. E aí ele disse que ele vê o coração de uma forma totalmente diferente, que ele é o principal órgão que faz pulsar para todos os outros órgãos vida. E aí ele traz pra gente que o coração é uma questão de sobrevivência e que até em muitas expressões a gente usa, eu dei o meu coração nisso, eu fiz isso de coração. Então ele diz que ele vê muita vida quando fala de coração e é por isso que ele intitulou dessa parte. Mas vamos lá, como que o coração da transformação acontece na prática, dentro das empresas? E quando a gente fala desse coração na prática, ele tá falando do como. Como você vai transmitir o teu propósito? Como você vai engajar a sua equipe para isso? E ele disse que o primeiro passo é fundamental e muito simples, que é o exemplo. A liderança dá o exemplo de que ela está sendo transformada e a partir do comportamento de transformação dessa liderança, e quando eu falo de transformação, é a transformação digital que muitas pessoas evitam, né?
Ninguém gosta de mudança. Quando você fala de transformação digital, tem algumas pessoas que até torcem o nariz. Mas ela é necessária para que a empresa se torne competitiva e, é claro, satisfatória ao cliente. Então, dentro da empresa, quem tem que dar o primeiro exemplo, né, dessa mudança é o próprio líder, para o funcionário olhar para ele e ver em algumas atitudes básicas do dia a dia, corriqueira, como a transformação deve ser, que o líder está mudando e ele também se sente à vontade e confiante para essa mudança. Outra coisa fundamental dentro disso é a reação dos funcionários, se eles estão de fato entendendo esse propósito. Parar e examinar, ver o que eles estão achando, ouvir os funcionários, porque está falando de uma visão de futuro, um propósito que vai vir à existência, então é fundamental que todos que estão no mesmo barco tenham a oportunidade de contribuir com isso e também contribuir com o realinhamento, não é mesmo? Então, dentro disso tudo, o papel de ouvir durante a execução do propósito é fundamental. Uma outra dica que ele traz, mas isso sobre a mente e a cabeça da transformação, ter cada papel bem claro. Quem faz o quê e o que é o que dentro da corporação. As pessoas precisam se informar e resolver problemas com agilidade. Então, quando elas sabem os papéis ali, a bússola a gente já tem, que é o propósito, que é a visão, mas é necessário que as pessoas saibam quem é o que ali para que elas possam resolver os problemas com agilidade. O segundo passo, quando a gente fala das mãos da transformação, é saber delegar. E algumas pessoas precisam aprender isso. Delegar, confiar no funcionário. Isso também traz agilidade na inovação. Quando a gente fala do coração, é preciso acreditar no seu papel de inspirar. E muitas pessoas pensam que o papel de inspirar é somente do líder. Sim, o principal papel é sim inspirar quando a gente fala da liderança, porque isso move as pessoas, né? Isso engaja as pessoas sem que você precise ficar pedindo, né? Elas vão intuitivamente resolver os problemas e propor soluções para possíveis problemas, elas se antecipam, mas cada um dentro da empresa precisa ter esse papel de inspirar um ao outro. Na real, como isso acontece? As pessoas vão mesmo com uma mentalidade de transformação, com uma cabeça da transformação, porque elas assistem cases, elas se inspiram, elas têm conhecimento, elas sabem como isso está acontecendo em outras empresas e vão que vão. Mas na hora de executar, as mãos da transformação, elas travam. Então elas se perdem às vezes na execução. Mas ele disse que o que é mais negligenciado mesmo é o coração da transformação. Por causa da pressão do dia a dia, a liderança acaba deixando de lado esse papel de colocar o propósito todos os dias para o funcionário e trazê-lo a esse propósito real. Então ele disse assim que essa busca obcecada por meta, e é muito necessário dentro das empresas, mas em algumas com muita pressão, vai se deixando de lado o propósito. E aí é onde a cultura também vai morrendo. Mas há as empresas que colocaram na prática, que realmente trouxeram esse método para os seus ambientes. Ele disse também que as empresas que fizeram isso de uma forma razoável, elas conseguiram obter 33% a mais de resultados sustentáveis. Então é muito relevante. Para quem já está no meio dessa transformação e já colocou em prática coisas semelhantes até de forma intuitiva, agora tem conhecimento do método, bom. Cabeça da transformação para você que já está no meio de tudo isso é olhar para o futuro. Liderança totalmente alinhada com essa visão. O segundo ponto é, os líderes precisam estar focados e também usando ferramentas digitais. Isso é imprescindível para inovar com agilidade. E o terceiro ponto é o coração da transformação. E quando a gente fala disso, é cultura, é empoderamento de pessoas e é imprescindível que você tenha uma performance leader que convide o seu time a vir para essa jornada. E esse foi o resumo da palestra do Jim Hamlin no HSM 2018, que foi retransmitido para o Grupo Gazin inteiro. 5 formas de liderar em tempo de mudança.